Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Aqui nesse canal eu falo sobre maternidade, vida em Portugal e um pouco do meu dia a dia também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa um like aqui no vídeo, que isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. E hoje eu vou listar as 5 coisas que eu aprendi com maternidade. Claro que tem muito mais, eu poderia listar muito mais, eu pensei em muitas coisas, mas eu vou listar assim as que são mais importantes para mim. A maternidade é uma escola e a gente tá assim constantemente aprendendo. E eu acho que assim, pelo menos por mim, quanto mais eu me informo, mais eu quero procurar saber sobre as coisas, sabe? Cada mãe vive a maternidade de uma forma, então eu acho que é importante a gente não se comparar ou tentar. Vamos lá para a primeira coisa que eu aprendi, que é: uma casa com crianças vai estar bagunçada, ou pelo menos um pouco bagunçada. Eu acho que na maternidade a gente cria muita expectativa em relação a muitas coisas, e depois a gente vai vendo que não dá pra gente atingir as expectativas, que vai ser totalmente frustrante pra gente. Pra maioria das pessoas, ter uma casa organizada e não ter brinquedos espalhados pelo chão, não ter comida no chão, é o ideal, né? Eu, pelo menos, sou muito, assim, chata com organização, eu gosto mesmo das coisas arrumadas, e pra mim foi difícil de início ver que isso não ia acontecer, por exemplo. Às vezes a cozinha tá arrumada, mas a sala tá cheia de brinquedo no chão, tá coisa fora do lugar, o sofá tá bagunçado, e tudo bem, sabe? E demorou pra eu falar que tudo bem, porque eu de início realmente queria tudo organizado. Mas assim, se tiver tudo arrumado, quer dizer que a criança não tá brincando, que a criança não tá sendo criança, né? Uma casa com criança vai estar mais bagunçada, ainda mais com um bebê pequeno, né? Meu filho tem 1 ano e meio. Então, tem sempre alguma coisa assim fora do lugar, tem sempre coisa bagunçada. Depois das refeições, é sempre comida no chão. E eu poderia, por exemplo, dar só comida na boca dele para não sujar tanto, mas eu quero que ele coma sozinho, porque eu sei que agora vai ser uma bagunça, mas daqui a um tempo ele já não vai sujar tanto, sabe? Então eu sei que se eu colocar na minha cabeça que eu quero que a casa esteja sempre arrumada, eu vou ficar maluca. Então eu sei que sempre vai ter alguma bagunça. É claro que vão ter dias que vão ser piores, quando a criança fica doente, por exemplo. Você acaba não conseguindo realmente dar conta de quase nada, de só cuidar da criança e às vezes você nem lava o rosto. Então imagina só você arrumar a casa, né? Então, o que eu tento fazer? Eu tento, por exemplo, colocar os brinquedos dele sempre no mesmo canto. Tipo, aqui na sala ele tem os brinquedos dele. Também tem na cozinha, porque eu passo bastante tempo lá, então ele fica comigo lá também. Aqui na sala fica tudo num canto. Então, se ele não tá brincando, a gente geralmente tem a hora de brincar, né? Se ele não tá brincando, eu arrumo. Normalmente eu arrumo à tarde e também à noite. E eu também faço com que ele me ajude a arrumar. E ele gosta, gente. Eu tenho aqui caixa, né, pra arrumar os brinquedos. Se você influenciar o bebê desde pequeno a arrumar as coisas, os bebês gostam de ajudar, eles gostam de se sentir úteis. Meu filho, quando eu falo pra guardar, ele já conhece a palavra guardar, então ele começa a guardar junto comigo. E às vezes ele guarda tudo até o final, mas às vezes ele começa a guardar e depois vai fazer outra coisa. E tudo bem, isso é um processo, né? Então, eu tento sempre manter mais ou menos arrumado, pelo menos os brinquedos, não ter muita coisa no chão o dia todo, né? Porque também pra gente não se machucar, né? Porque às vezes eu já tropecei em brinquedos dele, quase me machuquei. Pra ele também não se machucar, né? Então é assim, tentar deixar minimamente organizado. Mas enquanto a criança está ali naquele ambiente, eu simplesmente não tento deixar organizado, sabe? Se ele tá ali, eu deixo ele brincar, eu deixo ele fazer o que ele quer, e depois, quando ele for dormir, ou for pra outro lugar, ou for sair, a gente arruma antes e depois deixa arrumado. E eu peço desculpa para vocês porque eu comecei a gravar e eu esqueci que eu estava sem o microfone. Agora eu coloquei, então o áudio vai sair um pouco melhor a partir de agora. E a segunda coisa que eu aprendi com a maternidade foi a administrar melhor meu tempo, a gerir melhor o meu tempo, né? Eu não sei se vocês já repararam, mas normalmente quando as pessoas têm muitas coisas para fazer, têm um dia mais ocupado, é mais fácil que elas consigam ser produtivas e realmente fazer com que dê tempo de fazer tudo. Por exemplo, quando você não tem nada para fazer naquele dia, só, por exemplo, tem roupa para lavar, você pode lavar a qualquer momento. Então, às vezes, você vai deixando para o final do dia e às vezes você nem chega a fazer e você tinha tanto tempo para fazer aquilo, mas você não fez. Já quando você está muito ocupada, por exemplo, quando você é mãe, você tem que arrumar tempo para fazer tudo que você precisa fazer naquele dia, que é essencial, né? Ou seja, se eu tenho que fazer comida, eu tenho que ver que horário que é melhor fazer comida. Eu tenho que lavar a roupa do bebê. Que horário que é melhor lavar roupa? Tem que ir no mercado? Ok, eu tenho que ir no mercado antes de fazer a comida, eu preciso ir no mercado antes de fazer a comida ou eu posso ir depois. Então a gente é realmente obrigada a saber organizar melhor o nosso tempo. E isso eu acho bom. Eu já era uma pessoa organizada antes de ser mãe, mas eu procrastinava em relação a algumas tarefas. E hoje em dia eu sei que eu não posso procrastinar em relação a certas coisas, por exemplo. Se eu tenho que lavar a roupa do Vicente, se ele tem pouca roupa já, eu tenho que lavar hoje, pronto. E eu tenho que arrumar tempo, não importa se eu vou trabalhar, se eu tenho que levar ele para creche, tenho que fazer comida. Eu tenho que arrumar um tempo de fazer aquilo. Então, o que eu gosto de fazer é, por exemplo,
um dia antes, na noite anterior, eu não tenho costume de anotar, eu já cheguei a anotar, mas eu agora não estou anotando, eh, mentalizar tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. Ok, vou ter que trabalhar, amanhã eu vou trabalhar de manhã, então eu tenho que levar o paciente na creche primeiro, depois, pronto, tem que pendurar roupa. Então eu vou pendurar roupa, lavar a roupa, pendurar, depois eu levo ele na creche, depois eu volto, tenho que fazer almoço, não tenho, sabe? Então eu gosto de organizar mais ou menos, não tão certinho, tipo, tal horário, mas organizar assim a ordem das tarefas. Eu gosto de fazer isso, de organizar a ordem, porque às vezes se eu não faço isso no dia anterior, no dia seguinte eu acordo e de manhã é tão corrido, tipo, tem que acordar e trocar a fralda do Vicente, dar o café da manhã dele, e depois, às vezes, tem que arrumar um pouco a casa. Então, eu não tenho tempo assim para parar. Eu prefiro pensar logo no dia anterior o que eu tenho que fazer. E pelo menos aqui em casa isso tem funcionado bem. E a terceira coisa que eu aprendi com a maternidade foi não criar expectativas, grandes expectativas para um dia. O que eu quero dizer com isso? Eu, no começo, assim, nos primeiros meses, até, sei lá, pouco tempo atrás, eu queria fazer tudo no dia. Ou seja, eu às vezes sabia que eu tinha que ir no mercado, sabia que eu tinha que fazer comida pra gente, pro Vicente. Às vezes eu faço sopa pra ele, geralmente, então é separado. Às vezes era dia de consulta do Vicente. Ou seja, eu às vezes colocava tanta coisa pra fazer naquele dia, ou limpar a casa, limpar banheiro, e eu me frustrava depois, porque quem tem filho sabe que às vezes, normalmente é imprevisível, né? A gente tenta manter uma rotina, eu sempre mantenho uma rotina assim com ele, mas, por exemplo, se ficar doente, se tiver que levar no hospital, se você deixou várias tarefas importantes para fazer naquele dia, vai ser frustrante, porque imagina, você tem que levar ele para o hospital, você não tem comida feita, aí a criança vai comer o quê quando chegar do hospital? E a casa também tá suja, o banheiro tá sujo, tem roupa para lavar. Então, assim, eu às vezes colocava várias coisas para fazer naquele dia, e às vezes não era só coisas importantes, mas era tipo, sei lá, eu limpar o armário da cozinha. E eu colocava na minha cabeça que eu tinha que realmente fazer aquilo tudo. E às vezes eu fazia, só que chegava no final do dia tão exausta. E por quê? Sabe? As coisas vão ser feitas uma hora ou outra, e hoje em dia eu aprendi muito melhor a organizar assim o que que é prioridade, o que que não é. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dividir as tarefas durante a semana, não deixar tudo num dia ou dois. Por exemplo, aqui em casa eu tenho normalmente os dias que eu faço mercado, que é sábado ou domingo eu faço uma compra maior e durante a semana eu vou de novo para comprar as coisas mais frescas ou que acabaram, né, uma compra menor, vou segunda ou terça ou quarta, né. E no dia de compra, por exemplo, no fim de semana, que é uma compra maior, eu sei que se eu for de manhã, a minha manhã toda praticamente vai ser para aquilo, ou se eu for à tarde, uma grande parte da tarde vai ser para aquilo, né? Porque não é só fazer a compra, você depois vem para casa e organizar as compras, né, e tal. Então, se é o dia de fazer compra grande, eu não vou colocar outra tarefa importante para fazer naquele dia, tipo limpar o chão de casa, limpar banheiro, sei lá, fazer uma tarefa que realmente seja importante, que tenha que ser feita naquele dia, sabe? Eu deixo em aberto normalmente, e se der pra fazer, eu faço, mas eu prefiro dividir durante os dias. Então, por exemplo, a limpeza da casa, eu limpo durante a semana, e eu não limpo os banheiros no mesmo dia que eu limpo a casa. Por exemplo, se o Vicente está comigo em casa e ele não foi pra creche, eu limpo a casa durante a soneca dele, que dura 1h30, 2 horas, às vezes dura 1 hora. E eu sei que em 1 hora eu não vou conseguir limpar a casa e limpar os banheiros, então eu deixo para dias diferentes. Então é mais ou menos isso, eu já vou mentalizando assim durante a semana o que eu vou ter que fazer a cada dia, e isso tem funcionado assim muito melhor. É claro que ainda é frustrante, porque às vezes acontecem imprevistos, não é só a criança ficar doente, às vezes a gente fica doente, ou a minha gata outro dia eu tive que levar ela no veterinário, assim, final da tarde, com a rotina corrida, né, que é final da tarde, que é dar banho no Vicente e tal. Mas eu hoje em dia já lido muito melhor mentalmente com o imprevisto, sabe? Eu realmente percebi que a maternidade é isso, a gente não pode criar grandes planos pro dia, nem pra semana, nem para daqui a meses, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E a quarta coisa que eu aprendi com a maternidade é que a fase mais difícil é a fase seguinte. Por quê? Porque quando a gente está vivendo aquela fase, quando a gente está naquele momento, aquele momento é o mais difícil. Quando passou, já passou. É claro que às vezes a gente lembra e ainda sente realmente que foi muito difícil, né? Mas quando a gente está vivendo aquilo, parece que é realmente mais intenso. E a maternidade nunca fica fácil. São fases diferentes, são desafios diferentes, não é? Tem a fase de recém-nascido, que realmente é difícil, né? Porque às vezes tem a privação de sono também, né? A amamentação. Mas depois são novos desafios, gente. Agora o Vicente começou a fase das birras, sabe? Já não é mais amamentação, já não é mais privação de sono. Claro que tem noites que também são difíceis. Mas agora começou a fase das birras e também não é fácil. Não é mais fácil que as outras, porque isso eu tô vivendo agora, então tá sendo intenso agora que eu tô vivendo, né? E eu, um tempo atrás, ficava sempre com aquele pensamento de, não, vai melhorar, vai ficar mais fácil. E eu acho que a gente não deve ter esse pensamento, sabe? Porque o filho é pra sempre, e eu acho que a gente tem que tentar, sim,
tentar tornar as coisas mais leves, tentar passar por aquela fase da melhor forma possível. Mas se a gente ficar com esse pensamento de que vai ficar mais fácil, ele vai crescer, a gente não aproveita o momento presente. E por um tempo eu sentia isso, que eu não estava aproveitando o momento presente, porque eu estava querendo que melhorasse. Eu estava querendo que aquela fase difícil passasse, sabe? Por exemplo, no inverno ele ficou bem doente, ele ficou doente assim vários meses e a gente também. Eu principalmente, né? Tudo que ele pegava eu também pegava. E eu só esperava que aquilo passasse, sabe? E enquanto eu estava vivendo, eu não estava aproveitando muito meu filho e ele estava crescendo, sabe? A criança, principalmente nos primeiros anos, nos primeiros 3 anos, né? É muita evolução, né? Muita coisa assim nova todo dia. E eu sinto que eu não aproveitei assim tanto certas fases, porque eu ficava na expectativa de que aquele momento passasse, de que ficasse mais fácil. Então agora o meu pensamento é, pode não ficar mais fácil, mas eu vou estar mais preparada para lidar com isso. Eu vou estar com um psicológico melhor, eu não vou criar expectativas. E é basicamente isso, é a gente tentar viver cada fase da criança, cada fase única, tentar realmente aproveitar e estar presente. E a quinta coisa que eu aprendi com a maternidade é que eu preciso estar bem para ser uma boa mãe. Ou seja, muitas vezes a gente prioriza só o nosso filho e ele que importa. O que importa é se ele comeu, o que importa é se ele tomou banho, o que importa é se ele dormiu. E não importa se eu não fiz nada disso. Só que não, eu tenho que me alimentar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que lavar o rosto, eu tenho que dormir também. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que sair com as minhas amigas, eu tenho que ter um tempo meu para conseguir estar bem para o meu filho. Eu acho que é muito romantizado essa coisa da mãe se anular pelo filho. É lindo, né? Você vê uma mãe, nossa, ela tá cansada, né? Nossa, ela tá destruída, mas o filho dela tá bem vestido. Que bom, ela é uma boa mãe. Ela tá acabada psicologicamente, mas ela é uma boa mãe. Gente, não. Porque assim, a criança pode não notar agora, mas se você deixar com que isso continue acontecendo, com que você não se priorize nunca, a criança uma hora vai notar que você tá infeliz, que você não tá bem. Por mais que você trate ela muito bem, que você seja uma boa mãe, aquela criança, aquele adulto, um dia vai se sentir culpado, porque a mãe dele se anulou por conta dele. E é claro que eu não tô falando dos primeiros meses, do primeiro mês, que realmente o recém-nascido é uma prioridade e toma conta de tudo, né? Quanto melhor eu tiver psicologicamente, mentalmente, melhor eu vou conseguir lidar com as fases do meu filho, melhor eu vou tratar ele, melhor eu vou ser uma boa mãe, melhor eu vou conseguir estudar e me informar sobre a maternidade. Eu acho que a gente se cobra tanto que a gente, se chega num dia que eu tô assim arrumada, que eu tô maquiada, e tô bem, e depois você vê uma outra mãe que não tá nada disso, que tá com olheiras, que tá cansada, que tá. Você automaticamente acha que ela é uma mãe melhor que você, porque ela parece que tá se dedicando melhor, sabe? A mãe, quando tá cansada, sobrecarregada, parece que tá sempre se dedicando mais. Mas isso não é sustentável durante muito tempo. Uma hora ou outra você vai ficar maluca, sente acordou, vou lá pegar ele. Pronto, já consegui fazer com que ele dormisse de novo. Hoje eu sabia que eu queria gravar esse vídeo, mas eu sabia que na soneca dele às vezes é imprevisível, ele pode acordar ou não. Às vezes ele dorme direto, 1 ou 2 horas, mas às vezes ele acorda, como agora. E eu sabia que ele podia acordar e não queria mais dormir. Então eu não criei grande expectativa sobre, ok, tem que gravar o vídeo todo hoje, ou talvez grave, tem que ficar com ele no colo um pouco. E é sobre isso, é a gente tentar se cobrar menos e ser a mãe que a gente consegue ser no momento, né? Eu hoje em dia me considero uma boa mãe. Eu não me considero perfeita, porque eu acho que isso nem sequer existe. Mas eu sei que eu tô fazendo o meu melhor no momento e é isso que importa. E por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E me conta aí nos comentários se fez sentido para vocês. O que que vocês também aprenderam com a maternidade? Como é que tá sendo esse processo por aí? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!